Fala, galera da Primore, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a tia Isa. E hoje nós vamos tratar de um assunto voltado para o ensino fundamental 2. Vamos pegar a matéria de ciências e focar, que nem o olho, sobre o olho humano. A gente sabe que o olho nos permite ter acesso, ter contato com o mundo através de um dos sentidos, que é a visão. É de extrema importância para nós, né, termos esse sentido, porque nos permite visualizar e ter contato com o ambiente em que a gente vive, com as pessoas, através da visão. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa estrutura do nosso corpo, sobre esse órgão, o olho humano. Quando eu falo do olho humano, eu estou falando de um órgão extremamente complexo, extremamente importante e que requer bastante cuidado ao ser estudado, certo? Porque tem funções que dependem de estruturas pequenininhas e que fazem toda a diferença se sofrerem algum tipo de lesão, né? Quando cai um cisco no nosso olho, nossa, já é uma dificuldade para enxergar. Quando a gente tem conjuntivite, qualquer coisinha que aconteça no nosso olho, por ser um órgão bastante sensível, pode trazer danos, por mais que a lesão seja pequena, mas pode trazer danos bem complexos ao nosso olho, né? Então, sobre esse órgão, o que nós podemos falar? Nós podemos dizer que o olho ele possui estruturas externas e internas, certo? Quando eu falo de estruturas externas, eu estou falando das que estão do lado de fora. Então, a pálpebra superior, a pálpebra inferior, a presença dos cílios, certo? A presença do supercílio. Então, são estruturas externas que vão proteger o nosso olho, por exemplo, de sujidades, do suor, certo? Principalmente a sobrancelha, protege a gente da questão do suor, né, de cair no olho. Então, são estruturas de proteção. Os cílios protegem também contra as sujidades, algum cisco, algum corpo estranho que possa entrar no nosso olho. Então, elas vão trabalhar nessa parte da proteção dos olhos. E eu também tenho as estruturas internas, que são a íris, a pupila, a esclerótica, que é essa camada branca aqui do olho. Nós temos a córnea, a lente ou cristalino, né? Tem esses dois nomes aqui, ó. Lente ou cristalino, a retina e o nervo óptico. Como eu disse, se tratando das estruturas externas, elas são responsáveis pela proteção do olho, né? De sujidades e do suor. Aqui, nós temos o canal lacrimal, certo? Nessa região aqui, nós temos o canal lacrimal, que é responsável por liberar as lágrimas, que embora elas surjam quando a gente chora, quando a gente está triste, as lágrimas elas possuem uma função muito importante, que é evitar o ressecamento do nosso olho. Então, o nosso olho brilha tanto porque o nosso canal lacrimal está sempre liberando essas lágrimas, claro que não na mesma quantidade que seria se a gente estivesse chorando, para evitar esse ressecamento, certo, do nosso olho, e também como forma de higienizar o nosso olho. Ela vai matar bactérias que possam ter acesso ao nosso olho e nos prevenir de infecções, certo? Então, mais uma vez, as lágrimas aí surgindo para nos proteger. Por mais que a gente não perceba a presença delas, né? Mas elas estão aqui. Elas estão sempre se renovando, sempre higienizando o nosso olhinho, ok? Com relação às estruturas internas, nós vamos falar um pouco sobre cada uma. Íris é a parte colorida do nosso olho, certo? Ela pode ter, dependendo da quantidade de pigmento, ela pode ser verde, pode ser azul, pode ser castanho, pode ser bem preto, bem escuro. E ela vai controlar a quantidade de luz que vai chegar às células sensoriais da retina. A pupila, ela vai aumentar ou diminuir conforme a quantidade de luz no ambiente. Você pode observar isso num examezinho rápido. Você pega a lanterna,
e coloca próxima ao seu olho ou ao olho de algum colega, você vai ver que vai ter um aumento e uma diminuição da pupila. Claro que você não é para fazer isso colocando diretamente para o seu colega enxergar a luz, mandando ele olhar para a luz. Isso é um exame médico que é feito para observar a presença da midríase e miose, que é justamente esse aumento ou diminuição da pupila, certo? É uma reação normal do organismo à presença de luz ou à diminuição de luz no ambiente. Quando eu tenho muita luz, minha pupila vai diminuir. Quando eu tenho pouca luz, a minha pupila aumenta. Córnea. A córnea, ela é transparente, certo? É a primeira camada que é atravessada pela luz quando está entrando no globo ocular. A lente também é transparente, ou cristalino, né? Funciona como uma lente convergente. Calma que já já eu vou explicar o que é lente convergente. Fiquem tranquilos, certo? Tá até de vermelho aí. Qual a função do cristalino ou da lente? É direcionar os raios luminosos para as camadas de células sensoriais da retina. Através da lente convergente, da lente, no caso do cristalino, ela vai permitir focar o olhar em objetos distantes ou em objetos próximos. Então, ela trabalha justamente nesse foco do olhar. E a retina é uma fina camada que possui células sensoriais. A retina, ela vai ter dois tipos de células, cones e bastonetes. Essas células, elas vão justamente enviar o estímulo luminoso, certo, ao cérebro por meio do nervo óptico. Então, as células entram em contato com o nervo óptico, se ligam ao nervo óptico e o nervo óptico recebe essas informações dessas células, bastonetes ou cones, e vão enviar para o cérebro. Essas duas células têm funções diferentes. Enquanto os cones são responsáveis por detectar e diferenciar as cores que nós enxergamos, os bastonetes eles vão perceber as variações de luz e sombra no ambiente, certo? Vai nos permitir perceber contornos e sombras. Nem sempre que a pessoa possui um problema de visão, ela vai possuir um problema de visão nas duas células, nesses dois tipos de células. Tem pessoas que têm problema de visão relacionado só aos cones, só detecção de cores, no caso do daltonismo. E os bastonetes, você pode ter problema de visão que vai lhe impedir um pouco de perceber essas variações de luz e de sombra. Aí já são outras patologias. Então, nem sempre você vai ter problema nas células da visão, o problema vai ser no cone e nos bastonetes. Não, pode ser só nos cones, ou pode ser só nos bastonetes, certo? Ou pode ser em alguma outra estrutura diferente do olho, não necessariamente nas células, certo? Pode ser na lente, pode ser na córnea, certo? Pode ser no cristalino, o seu problema de visão pode ser justamente no nervo óptico. Esses problemas podem estar em qualquer estrutura do olho, mas se tratando das células, não necessariamente porque você tem um problema nos cones que você vai ter nos bastonetes. É isso que eu estou querendo dizer. Mas, beleza, se tratando de como as imagens se formam no olho. Como é que elas funcionam? Isabelle, me explica aí, como é que as imagens se formam no nosso olho? Bem, pessoal, vamos pensar o seguinte. Os raios luminosos que estão no objeto, eles vão entrar no olho através da nossa pupila, né? Lembra que a pupila aumenta ou diminui de acordo com a quantidade de luz? Pronto, é essa estrutura que eu estou falando. Quando essa luz atravessa a lente, aqui minha lente convergente, que eu vou já explicar o que é uma lente convergente. Essa lente vai direcionar esses raios luminosos para uma pequena região dentro do olho, ó. Ela está direcionando, tá aqui o meu objeto, né? Os raios luminosos que estão em contato com o objeto, que vem do objeto, passou pela minha lente convergente, ela vai direcionar o meu objeto para uma pequena região do olho, certo? Essa imagem que está se formando aqui sobre a retina, minha retina linda e maravilhosa, ela vai ser convertida em sinais elétricos. Através de quê, Isabelle? Através das minhas células sensoriais, dos meus bastonetes e dos meus cones, que vão entrar em contato com o meu nervo óptico e vai enviar essas mensagens, esses sinais elétricos, para o meu cérebro. O cérebro, ele vai interpretar, certo?
esses sinais elétricos, vai gerar uma imagem com cores, formas e distâncias. Isso baseado nas informações que ele recebeu do nervo óptico e o nervo óptico baseado nas informações que recebeu das minhas células sensoriais, bastonetes e cones. Cones responsáveis pela detecção de cores e os bastonetes responsáveis pela detecção de luz e de sombra no meu ambiente, no ambiente em que eu estou, certo? A imagem projetada, ela vai sempre, no caso na retina, vir de forma invertida, certo? Ela vai chegar na retina de forma invertida, tanto da direita para a esquerda quanto de cima para baixo, certo? Como vocês podem ver, aqui ela tá na forma normal, mas ela chegou na retina de forma invertida. Sobre a minha lente, né, o meu cristalino que eu disse que ia comentar. O meu cristalino ele vai ter um formato bioconvexo. Bioconvexo é esse tipo de formato aqui, ó. O formato da minha lente é bioconvexo. E, além disso, é convergente. Lembra que eu ia explicar o que era convergente? Bem, por que eu digo que a minha lente ela é convergente? Porque ela converge os raios de luz em um ponto específico. Ela direciona esses raios de luz para um lugar específico. Quando os raios passam por essa lente, começam a convergir para um ponto que é conhecido como um foco. Mas por que a gente não enxerga o objeto de cabeça para baixo ou de forma invertida, né? Embora as imagens elas cheguem na retina de forma invertida, quando o cérebro está interpretando essas imagens, ele inverte mais uma vez a imagem formada na retina, certo? Então, ele chegou lá, eu vi o objeto, mas chegou na minha retina de forma invertida. Mas o meu cérebro processou as informações dos sinais elétricos, invertendo mais uma vez a imagem, certo? Então, é por isso que a gente não enxerga o objeto de forma invertida. Fazendo uma comparação sobre o olho e uma câmera fotográfica. A gente pode dizer que a câmera ela vai funcionar bem parecido com um olho humano, certo? Porque assim como o nosso olho, ela possui uma lente e apresenta uma abertura por onde passa a luz. Então, por exemplo, aqui existem vários tipos de lente, né? Não necessariamente só a bioconvexa, que é o caso do nosso olho, mas possui uma lente. Possui lentes, assim como o nosso olho possui. Possui o diafragma, que serve justamente para passar a luz e, de acordo com a quantidade de luz, ele vai aumentar ou diminuir, como se fosse a nossa pupila, ok? O filtro da câmera vai funcionar como a nossa córnea. Como eu já falei da lente, já falei da pupila do diafragma. E esse sensor que vai processar as imagens tem a mesma função da retina, que justamente é processar essas informações através das suas células sensoriais, né? Bastonetes e cones. A câmera fotográfica ela também vai projetar a imagem, vai receber essa imagem de forma invertida por causa da lente convergente, certo? Assim como o nosso olho. Mas a foto vai surgir depois de passar pelos sensores, né? Por todo o processo da câmera, da forma como ela é. Sobre o processo de acomodação visual, nós temos que pensar um pouquinho a respeito de como é que a gente consegue enxergar bem objetos próximos ou distantes de nós. Isso quando não temos nenhuma patologia relacionada à nossa visão. Nós possuímos músculos que prendem a lente ao globo ocular, a lente ou cristalino, ao globo ocular, e esses músculos eles podem pressionar a lente de uma forma que vai modificar o seu formato quando necessário, certo? Esse processo de mudança de formato para que a gente possa enxergar os objetos com mais nitidez é chamado de acomodação visual, certo? É essa mudança do formato da lente. Quando a gente está enxergando algo de longe, os músculos, ó, esses músculos aqui, ó, que seguram a lente, vão relaxar e essa lente vai passar a ter um formato oval, certo? Permitindo a melhor visualização. Quando nós estamos enxergando de perto, os músculos vão comprimir a lente de forma que o seu formato fica mais redondo, como se fosse uma lente de aumento. Aí vai permitir enxergar com melhor nitidez os objetos próximos de nós. Para finalizar esse capítulo, alguns cuidados que nós devemos ter com os olhos. Evitar esfregar os olhos, evitar se expor ao sol nas horas mais quentes,
ter cuidado para não ficar manuseando aparelhos eletrônicos durante muito tempo e se alimentar bem. Essa parte tem melhor no livro de vocês. É isso e até a próxima aula.